Saudações, alunos! Vamos dar início ao estudo da unidade 1, vetores e o movimento de um corpo em uma dimensão e duas dimensões. Conteúdos desta unidade: medida de vetores, movimento em uma dimensão, movimento em um plano. Quais os objetivos desta videoaula? Primeiro, compreender o conceito de vetores, suas propriedades e suas aplicações nas soluções de problemas em física e estudar os conceitos fundamentais da cinemática e da dinâmica da partícula. Esta é a primeira videoaula. A segunda videoaula será abordada somente a dinâmica de uma partícula. Medida de vetores. Antes de iniciarmos o estudo sobre vetores, precisamos saber o que é uma grandeza física. E o que é uma grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido associando-se um valor numérico a uma unidade de medida. Os tipos de grandezas físicas. Nós temos as escalares, quando pode ser caracterizada apenas por um número sem necessidade de associar-lhe alguma orientação. Exemplos: a massa, o tempo, a temperatura, a energia, carga elétrica. As vetoriais possuem não apenas um módulo, valor e intensidade, mas também uma direção e um sentido. Os exemplos: nós temos a força, o deslocamento, velocidade, momento e torque, e entre outras. Temos as grandezas fundamentais. As grandezas fundamentais que nós estudamos para o nosso sistema, no caso o SI, tá? Que o Brasil utiliza o sistema SI. Nós temos o comprimento, que é dado em metros, a massa em quilograma e o tempo em segundo. Já no sistema CGS, são, respectivamente, centímetro, grama e segundos, e no sistema americano nós temos o pé, libras e segundo, respectivamente. As grandezas derivadas. As grandezas derivadas, elas surgem utilizando estas grandezas fundamentais, além de outras. Tá? Por exemplo, a grandeza da velocidade, nós temos metro por segundo, temos a frequência Hertz, que é dada para o inverso do segundo, a força, que é Newton, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a pressão, que é dada em Pascal, Newton por metro ao quadrado, a potência, que é o Watt, Joule por segundo. O Joule, ele é uma grandeza fundamental, assim como o grau Celsius, entre outras. Aqui está a simbologia para cada uma. A velocidade nós temos metros por segundo, a frequência Hertz, a força nós temos o Newton, pressão Pascal e a potência Watt. Toda essa simbologia é em relação ao sistema SI. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. Porque temos que saber o que é uma ordem de grandeza. Por exemplo, nós temos uma panela com feijão. Se a gente quiser saber mais ou menos a quantidade de grãos dessa panela, a gente não dá para precisar. Então a gente fala mais ou menos assim: naquela panela deve ter 10.000 grãos de feijão. Então 10.000 equivale, na potência de 10 a quarta grãos de feijão. Então a ordem de grandeza desta medida em relação aos grãos de feijão é de 10 a quarta. Aqui nós temos alguns exemplos de medida. 1,5 vezes 10 a terceira metros. Tá? Se eu quiser falar em termos de ordem de grandeza, eu digo que esta medida tem uma ordem de grandeza de 1 vezes 10 a terceira ou simplesmente 10 a terceira metros. Eu tenho esta outra medida de 8,3 vezes 10 a menos 5 kg, ela tem como ordem de grandeza 10 vezes 10 a menos 5, que é igual a 10 a menos 4 kg. Bom, por que aqui eu multipliquei a potência por 1 e aqui por 10? Quando eu tenho uma medida em que o valor que está multiplicando a potência ela é menor do que 5,5, eu multiplico por 1, porque 1,5 está mais próximo de 1. E se eu tiver um número acima de 5,5, no caso aqui 8,3, eu multiplico por 10, porque 8,3 está mais próximo de 10. Então, fazendo as operações com potência de 10, eu tenho estes valores. Aqui temos alguns exemplos utilizando a ordem de grandeza. Aqui eu tenho o raio do próton, 10 a menos 15, o raio de um vírus, 10 a menos 7, a altura de um homem, de 10
elevado a zero, que é igual a 1 metro. Tá? A montanha mais alta, 10 a quarta, raio da Terra, 10 a sétima. Aqui, voltando em relação à altura de um homem, 10 a 0 significa, é igual a 1. Mas eu posso multiplicar por 1,5 vezes isso, né? Que daria o quê? 1,5 metro, né? 1,8. Então, a ordem de grandeza da altura de um homem é 10 a 0, ou igual a 1. O dia, 10 a quarta segundos, tá? Em relação ao tempo. Ano, 10 a 7. Vida humana, 10 a nona. Em relação à massa, nós temos a massa do elétron, ela tem uma ordem de grandeza de 10 a menos 30. A formiga tem uma massa de 10 a menos 2. A Terra tem uma massa na ordem de grandeza de 10 a 24. Vetor. É um segmento de reta orientado que apresenta módulo, que é a mesma coisa de tamanho, direção e sentido que define uma grandeza vetorial. É representação e decomposição de um vetor. Nós temos aqui um espaço x, y e z, onde temos um vetor localizado neste espaço. Ele tem os vetores unitários I, J, K, tá? Que localizam este vetor neste espaço. Escrevendo este vetor em relação a estas coordenadas cartesianas, nós temos o vetor R em relação ao tempo. Tá? Isso aqui pode ser uma partícula sendo localizada em um espaço, movimentando-se em um espaço, e eu quero escrever esse deslocamento em relação ao tempo desta partícula tridimensionalmente. Nós temos x de t i mais y de t j mais z de t k, sabendo que esses vetores i, j, k são vetores unitários. Representação polar de um vetor. Aqui nós temos um vetor em um plano, tá? O vetor A em um plano. Bom, se eu quiser saber a parcela desse vetor no eixo x, eu tenho o AX. Ele está na direção x, ou seja, né, esse vetor unitário, ele indica a minha direção. No caso, a direção x. Já no eixo y, nós temos o AY, cuja direção está denotado pelo vetor J, o vetor unitário J. Se eu quiser saber o valor escalar deste vetor, eu tenho, aplicando o teorema de Pitágoras, que aqui é um triângulo, um retângulo, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que o tamanho de A é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos as relações que AX eu posso escrever também, tá? Olhando para estes triângulos, que o AX ele é A cosseno de θ e o AY é A seno de θ. E o ângulo eu posso tirar pela tangente menos 1, ou o arco tangente, melhor falando, de AY sobre AX. Os vetores têm algumas operações. Vamos começar com a soma. A soma de vetores. Se eu quiser somar o vetor A com o vetor B, o resultado é o vetor C. Mas eu posso escrever como esse vetor C. Escrevendo o vetor A de acordo com as suas coordenadas, tá? Nós temos o AXI mais AYJ, BXI mais BYJ. Tá? Pelas propriedades comutativas, eu posso juntar todas as coordenadas dos dois vetores, AX, BX, em relação ao vetor unitário I, mais as coordenadas em relação a Y em relação a J. Então, se eu somar AX mais BX, eu tenho CX. E se eu somar AY com BY, aqui é CY. Então, pelas propriedades comutativas dos vetores, eu posso escrever dessa forma, que o vetor resultante C é dado por CXI mais CYJ, onde CX é AX mais BX, CY é igual a Y mais BY. Produto escalar de dois vetores. Anteriormente nós vimos a soma, e agora, se eu quiser multiplicar dois vetores, tá? Nós temos uma representação gráfica, tá?
eu tenho o vetor A e o vetor B, e eu quero fazer a multiplicação de A, de vetor A com o vetor B. Então, vetor A escalar vetor B, eu tenho dessa forma, tá? Onde eu escrevo também dessa mesma forma. Então, vetor A escalar vetor B é igual a B cosseno de θ. Escrevendo essa operação, as suas coordenadas, eu escrevo desta forma, tá? Eu escrevo cada vetor. Aqui eu tenho o vetor tridimensional. Se eu sei escrever um vetor tridimensional, eu sei escrever em um plano, tá? Em um plano eu tenho somente 2 coordenadas e no vetor tridimensional eu tenho 3. Neste caso aqui eu tenho duas coordenadas, ou seja, no plano. Então eu tiraria todas as coordenadas na direção K, tá bom? Então, escrevendo esse produto escalar, tá? Considerando as 3 coordenadas, nós temos esta operação. Considerando que I escalar I, que é igual a J escalar J, que é igual a K escalar K, isso aqui tudo é igual a 1. E I escalar J, que é igual a I escalar K, que é igual a K escalar J, isso aqui é igual a 0. Substituindo essas condições nesta operação, tudo isso é reduzido a esta equação, onde que o A escalar B é dado por AXBX mais AYBY mais AZBZ. Bom, gente, essas operações com vetores é apenas um pequeno resumo, porque este assunto já foi visto lá na disciplina de geometria analítica, tá? E cálculo 1 também. Então, o produto escalar é comutativo. Então, A escalar B é igual a B escalar A. Produto vetorial de 2 vetores. Se eu quiser fazer o produto vetorial de 2 vetores, nós temos C é igual ao A vetor B. Então, o produto vetorial é dado por C igual a AB seno de θ. Se eu quiser escrever nos termos de suas coordenadas, nós temos da mesma forma como foi feito para o produto escalar. Só que para o produto vetorial nós temos essas condições, que I vetor I igual a J vetor J igual a K vetor K é igual a 0. E I vetor J é igual a K, K vetor I é igual a J e J vetor K é igual a I. Substituindo essas condições, nós temos este resultado. Então, A vetor B é dado desta maneira. O produto vetorial não é comutativo. O A vetor B é igual a menos B vetor A. Aplicações dos vetores. Dados os vetores dessa maneira aqui, A 2i menos 2j mais K, B é igual a 4i menos 3K. Calcule na letra A vetor A mais vetor B é dado por 6i menos 2j menos 2k, porque aqui eu somo cada uma das coordenadas correspondentes. Por exemplo, eu somo 2i com mais 4i, dá 6i, menos 2j, não tem 2j, então fica menos 2j mais 0, fica menos 2j, então k é mais menos 3, dá menos 2k. E assim, da mesma maneira, a gente faz para vetor A menos vetor B. Fazendo o produto escalar desses 2 vetores, tá? Temos este resultado. E na letra D nós temos o A rotacional B, tá? Aplicando aquelas condições que nós vimos nos slides anteriores, chegamos a este resultado. E o ângulo formado por A e B é dado por arco cosseno de A escalar B sobre A vezes B. Ou seja, isso aqui é o escalar, tá, gente? O escalar que a gente tira é usando o teorema de Pitágoras, tá? Deu 70,5 graus.